noite, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós temos uma live especial, né? Mude e seja feliz. Oi, Má, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E aí, Má, você vai ler alguma mensagem pra gente hoje? Eu vou ler uma mensagem. Posso falar, só mostrar os nossos livros antes, rapidinho? Nós temos um grupo Os de... livros. Fala aí, Má. Nós temos um grupo de psicografia no CAE João de Camargo. Esse grupo trabalha junto há mais de 10 anos e nós já temos 5 livros editados. Então, os livros são esses. O que eu busco são livros de mensagens curtas que a gente pode usar no Evangelho, né, para leitura diária. O Sementeira, o Sol da Terra, o Momentos e o mais novinho, que é o Em Busca da Luz, né? Esses são os livros do nosso grupo de psicografia. Os livros foram todos editados, os médiuns do grupo de psicografia, né, pagam para editar o livro e depois a gente doa para casa. Né? Então, toda a venda é revertida para auxílio da casa e de projetos que a casa participa. Né? E aí eu escolhi uma mensagem aqui do livro Momentos, que eu acho que tem tudo a ver com com a nossa palestra de hoje, Lu. Eu vou ler, tá? Ok. Por meu óculos aqui, porque já viu, né? A mensagem se chama A Busca de Cada Um. Olha que interessante. Cada um de nós está em busca de algo. Muitas vezes não sabemos aonde sequer procurar o que estamos desejando. No fundo, todos buscamos a felicidade, mas infelizmente, a grande maioria busca essa felicidade em um local muito distante. Exigimos que os outros mudem para que nos façam felizes. E não adianta mudar uma pessoa, pois várias pessoas são colocadas na nossa lista de felicidade. Então, eu preciso mudar a minha mãe, o meu pai, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, etc. Não consideramos a possibilidade de mudarmos a nós mesmos. Nossa, isso seria difícil. Isso seria difícil demais. Ou achamos que isso não seria necessário, pois já estamos em um patamar aceitável. Ledo engano da nossa parte. Não temos o poder de mudar ninguém, mas temos o dever de nos melhorar a cada encarnação. Então, meus irmãos, mãos à obra. Quando paramos de querer mudar os outros, já estamos pensando no bem e fazendo uma primeira mudança em nós mesmos. Não precisamos ser radicais em nada. Precisamos apenas baixar as nossas armas e voltar os nossos olhos para dentro de nós, mudando em nós aquilo que gostaríamos de ver mudado no nosso irmão. Parece simples? Sabemos que não é. Mas cremos que esse é o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho para o Cristo. A cada um conforme as suas obras. Emílio, 14 de junho de 2013. Muito interessante, Legal, né, Lu? E profundo. Né? Como é que está a nossa busca da felicidade? Será que nós estamos colocando na mão dos outros, né, o poder de nos fazer felizes? Né? De quem é essa missão? De quem é essa obrigação, né? A felicidade, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós, né? Então, não adianta a gente querer mudar os outros. A gente tem que mudar a gente mesmo, né? É o que o Rogério vai falar hoje, né? A gente precisa se conhecer, né, Má? E, Exatamente. e para E fazer essa... mudar. E a gente pode até mudar os outros, mas não a gente querendo mudar, mas conforme a gente muda, talvez a outra Atra pessoa mude. Através do nosso exemplo, né, Lu? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, quando nós mudamos o nosso entorno também, né? Se eu sou menos agressivo, se eu sou mais paciente, então eu vou viver num ambiente que tem menos discussões, menos brigas, né? E se eu me conheço, eu trabalho as coisas que eu preciso melhorar dentro de mim, então eu estou no caminho certo, né? Oi, Rogério, seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, Rogério, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado por Então aceitar tá bom. o convite nosso. É um prazer. O Rogério é aqui o centro que ele pertence aqui da Zona Leste, né? Eu também sou da Zona Leste, eu sou da Penha.
E o nosso centro é aí perto da Paulista, né? E o Rogério é do CAE Manchester e também do Irmã, Irmanice. né? Centro Espírita Irmanice. São as duas casas que eu trabalho. Legal. Obrigado, Rogério. Se você quiser falar alguma coisa dos trabalhos, fica à vontade. Bom, o grupo espírita que eu trabalho, o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho da Vila Manchester, bom, já tem amigos nossos aí dando oi, aí o André, grande abraço, André. Existe já há 45 anos, nós nesses 45 anos conseguimos criar uma obra social bem robusta. Nós temos hoje ligados ao nosso grupo espírita 7 creches que cuidam de 1.600 crianças carentes, e ainda mais uma casa de apoio a moradores de rua, o grupo Mãos Estendidas, que cuida aí de em torno de 300 moradores de rua por mês, passam lá para receber apoio. E nós temos ainda uma infinidade de trabalhos, o trabalho de apoio à ação contra a fome, o apoio a gestantes, nós temos uma série de trabalhos sociais que são hoje, parte deles, realizadas dentro da sede do Irmanice. O Irmanice é um grande centro espírita com mais de 70 anos de história, que estava em vias de fechar as portas há alguns anos. Nós assumimos a coordenação do Irmanice, saneamos todas os problemas financeiros e administrativos que ali haviam, por conta de inúmeras situações que a instituição sofreu, e nós assumimos a direção. Por isso que hoje são 2 casas, mas uma única diretoria. Então nós cuidamos das 2 casas ao mesmo tempo, então dizemos que é uma instituição só, e lá nós temos, na sede do Irmanice, nós temos alguns trabalhos sociais do NAF que nós levamos para lá. Então nós temos a ação contra a fome, que acontece ali, temos um projeto chamado Projeto Crescer, que é um projeto diferente das creches, que são para crianças de 0 a 5 anos, o Projeto Crescer é para crianças de 6 a 14 anos, são cerca de 100 crianças que são amparadas lá, com reforço escolar, alimentação. Nós buscamos tirar a criança da exposição da rua, do risco da rua, para ficar na nossa instituição. Então, somando todas as crianças, são 1.700, as 1.600 da creche, mas as 100 do Projeto Crescer, que nós apoiamos e auxiliamos aí no desenvolvimento socioemocional, afetivo e educacional. Tá? É isso, eu sou voluntário lá há 32, vou fazer 32 anos de casa, o tempo que eu trabalho lá. Legal. É um trabalho... Só tem um detalhe, tá? Outra coisa interessante. Nossa casa já fundou outros 11 centros espíritas. Nós temos como vocação fundar outras casas. Então a gente faz força de trabalho, organizamos, achamos um lugar e abrimos uma nova casa. Então nós já fundamos outros 11 centros espíritas, sendo que desses 11, 9 com sede própria, onde nós compramos a sede e montamos o centro sem depender de aluguel. Muito legal. A gente sabe, a nossa casa é alugada, né? E é uma região bem cara. Mas a gente vai chegar a comprar, se Deus quiser, né? A gente para isso, né? E a gente tem 6 anos, né? É isso aí. Muito bom. Bom, você me diz que hora que eu começo? Pode começar. Bom, então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que já está acompanhando a gente aqui. Eu estou avisando que eu também estou filmando para colocar no meu YouTube, tá bom? Esse meu bate-papo, então, para os amigos que estão aí nos acompanhando, fica aí o convite. Se quiserem depois se inscrever no meu canal no YouTube, eu tenho ali vários vídeos que falam sobre inteligência emocional, propósito de vida, algumas questões aí voltadas para desenvolvimento profissional também. Obrigado, o pessoal tá elogiando aí, agradeço. Mas ó, Solange, você falou pessoas caridosas, esse é o espírito da coisa. Um grupo de qualquer denominação religiosa, um grupo que procura fazer a caridade ao próximo, ele se desenvolve se trabalhar no conceito plural, como você colocou, pessoas caridosas. Uma pessoa só não faz nada, não existe ninguém que consiga fazer nada sozinho.
mas é a união de pessoas bem intencionadas, pessoas com desejo de ajudar, de servir, que é possível você fazer alguma coisa de diferente para o mundo. Gente do bem se juntando e juntos, 1 mais 1 não dá 2, dá 4, 5, 10, 20, porque as forças se multiplicam. Não é um cálculo de pura soma, mas é um cálculo de multiplicação. É isso mesmo. Então vamos lá. Fui convidado aqui, muito obrigado pelo convite, né, para bater esse papo, para falar sobre. O Luiz, quando me perguntou, né? E aí, você quer falar do quê? Falei, vamos falar de mudança, de transformação, mas qual é o tema? Autoconhecimento para você mudar, para você ser mais feliz. É mais ou menos isso que eu imaginei. E eu vou contar para vocês o porquê eu pensei neste assunto, para a gente falar sobre autoconhecimento, para você transformar-se, para você ser um pouco mais feliz. Simplesmente porque a maioria das pessoas, independente da crença religiosa, da linha filosófica que siga, ou que não siga nenhuma, mas a maioria das pessoas que a gente para conversar, que a gente para bater papo, ou eu falo agora como profissional da área de treinamentos e desenvolvimento pessoal. Eu sou professor em algumas instituições, eu sou professor na FIA, sou professor no IBMEC, na Universidade em Morumbi. Eu dou aulas de marketing, de vendas, de negociação, de comunicação, de coach, de vários assuntos, além dos próprios trabalhos que eu faço de desenvolvimento pessoal na instituição religiosa, na instituição social também. Mas o que é mais curioso é que, seja na instituição de caridade, seja na instituição religiosa, ou seja no mundo corporativo, quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe que boa parte das pessoas tem comportamentos que lhes desagradam. As pessoas sabem que tem comportamentos que não são muito convenientes, mas ainda assim elas não conseguem identificar a raiz do comportamento, não conseguem promover um plano de ação para fazer essa transformação e não conseguem mudar ou mudam muito vagarosamente. Então a grande questão, o porquê deste bate-papo, é exatamente por perceber que mesmo quando a gente fala junto a um grupo espírita ou numa comunidade religiosa, seja a religião que for, quando falamos sobre autoconhecimento, a gente vê muita gente querendo conhecer o assunto, mas pouca gente praticando o assunto e promovendo, de fato, uma transformação efetiva na sua vida. E aí eu vou contar uma coisa, como eu falei sobre o meu trabalho, né, o meu trabalho profissional. Eu dou aula em universidades e eu dou aula para empresas. Eu sou contratado para empresas para dar cursos, para ajudar os profissionais a se desenvolverem. Um dos assuntos que eu mais abordo é o assunto voltado para a liderança. E é uma coisa que eu falo para os líderes, para os gestores, para as pessoas que me procuram. Você quer um profissional melhor? Mexa no ser humano. Dê recursos para que o ser humano se transforme, se melhore. Mas para ele se melhorar, primeiro eles têm que se conhecer. Quando você melhora o ser humano, o profissional desabrocha, deslancha, se desenvolve e vai embora. Então, quando você se conhece, você consegue promover transformações extraordinárias para a sua vida. Olha, eu estou procurando aqui, o pessoal está escrevendo e eu não consigo ler todos os comentários aqui. Ó. Pode ficar tranquilo que eu anoto se tiver alguma pergunta. Então, ó, eu queria promover isso para o pessoal que está acompanhando aqui pelo Instagram. Embora, como eu falei, eu também estou ali no YouTube transmitindo. Eu acredito que no YouTube também dá para fazer resposta para quem perguntar. Mas o pessoal do Instagram, façam perguntas, coloquem as perguntas aí. O Luiz me fala, porque eu não vou conseguir ler, tá? O Luiz me passa as perguntas e aí eu respondo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar primeiro por um questionamento. Por que promover mudanças na vida? Alguém aí, vocês querem escrever aí? Por que alguém gostaria de mudar? Não estou nem perguntando o que mudar, mas por que promover mudanças na vida? Vamos lá. O que a gente responderia sobre isso? Por que promover mudanças? Alguém escreve aí, gente. Pode escrever. Se ninguém escrever,
eu vou então começar já respondendo para vocês, tá? Existe um conceito que diz o seguinte: o ser humano, todo ser humano, ele está numa eterna maratona. A nossa maratona de vida, ela nos faz correr em direção a alguma coisa e fugir de alguma outra coisa. Ó, estão escrevendo aqui, ó, para melhorar, para ser feliz, para... Para ser uma pessoa melhor que ontem, ao escrever. Como é que é? Ser uma pessoa melhor que ontem. Ser alguém melhor do que eu fui ontem, legal, para evoluir, para amadurecer. É isso, né? Mas eu vou dizer para vocês o porquê que a psicologia nos diz que nós fazemos um processo, uma jornada na busca de alguma coisa. Na verdade, a grande jornada do ser humano é uma fuga da dor. Nós fugimos o tempo todo daquilo que nos machuca. Nós estamos em eterna jornada na fuga da dor. Nós fugimos daquilo que nos machuca. E estamos em direção daquilo que nos dá prazer. O ser humano, por essência, independente de convicção religiosa, independente de convicção filosófica, o ser humano o tempo todo busca prazer. E eu não estou falando aqui, gente, de prazer sexual apenas. Eu estou falando de prazer. O ser humano busca o tempo todo prazer. Busca coisas que lhe deem prazer. Fazer uma atividade religiosa ou uma atividade filantrópica. Quer ver? Ó, vou pegar aqui um exemplo. Tem gente que acha que faz caridade sem ganhar nada. Né? A maioria das pessoas fala, não, eu faço caridade e eu não ganho nada com isso. Bobagem, gente. Sabe aquela jornada que eu falei, que a gente está na fuga da dor, na busca do prazer? A gente faz porque tem alguma coisa em troca. A gente faz caridade, a gente se engaja numa ação social, num trabalho voluntário, de qualquer natureza, porque nós estamos buscando ou fugir da dor ou atrás de prazer. Tem gente que faz trabalho social porque sente que está retribuindo ao mundo ou pagando a Deus o tanto que recebeu na sua vida. Tem gente que faz trabalho social porque acredita que assim vai pagar os pecados que já cometeu na história da sua vida. Tem gente que sente-se muito bem ajudando os outros porque recebe a percepção ou de reconhecimento, de gratidão, ou o simples sorriso do rosto do outro, e isso lhe dá prazer. Então, veja, de qualquer forma, nós estamos... E eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Isso é bom, porque faz parte da essência do ser humano. Mas é melhor ainda quando eu tenho consciência disso, que eu quero receber alguma coisa em troca, nem que for a consciência tranquila do que o que eu estou fazendo está ajudando alguém. Então, volto a dizer, ninguém faz nada de graça. Nós estamos atrás de alguma coisa que ou nos tire da dor, ou nos leve para um estado de prazer, de satisfação, de plenitude. Tá bom? Bom, e aí o que acontece? Tem gente que não consegue fugir da dor porque a dor o alcança primeiro. A dor começa a bater na porta, começa a incomodar, começa a atormentar a vida do indivíduo. E algumas pessoas, não vou dizer que é todo mundo, tá? Mas quem achar que se identifica nesse algumas pessoas, fique à vontade para se incluir nesse universo. Mas algumas pessoas começam a culpar os outros. Ah, eu estou sofrendo porque meu pai me batia quando eu era criança, minha mãe me deixava de castigo, e eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, é culpa deles. Tudo bem, a pessoa pode até achar o culpado. Já ouviram uma historinha que diz assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero? Já ouviram essa história? Então, tem gente que realmente foi maltratado pelo pai, foi maltratado pela mãe, mas detalhe, seu pai e sua mãe lhe deram aquilo que eles podiam dar, aquilo que eles conseguiam dar naquele momento. As pessoas, todo mundo tem uma intenção positiva naquilo que faz, mesmo que o efeito seja negativo. As pessoas que fazem o que fazem acreditam que estão fazendo certo naquele momento. Pode ser a coisa mais errada do mundo, mas acreditam que estão fazendo certo. Está dentro da experiência e da capacidade de cada um. Então, a gente não consegue mudar o outro. O importante não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Aí está o segredo da vida, da gente viver melhor. Então, muito bem, vamos lá. Pode ser que eu tenha um monte de problema na minha vida, porque eu tive problema de criação,
eu tive falta de amor, eu tive falta de estímulo, eu tive falta de apoio. Quando eu comecei a estudar, minha professora me batia, minha escola era ruim. Aí, quando eu cresci, comecei a namorar, minha namorada, o meu namorado me tratavam mal. Aí, quando eu arrumei emprego, meu chefe não gostava de mim, não me deu oportunidades. Veja, pode ter acontecido um monte de situações que os outros acabaram agindo de forma errada com você. Mas a grande questão da vida não é o que os outros fizeram com você. É o que você fez com o que os outros fizeram com você. Isso, inclusive, pessoal, eu estou falando aqui, talvez, aqueles que estão assistindo aqui pelo Centro Espírita, né, os seguidores do Centro Espírita, talvez sejam ou espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, ou espiritualistas, não importa. Eu falo que eu adoro pensar que aquilo que eu falo não é para um público específico, mas é para seres humanos. Eu, inclusive, quando me perguntam, Rogério, você faz palestra espírita? Não, eu faço palestras em centros espíritas, mas eu faço palestras para seres humanos que queiram se transformar, para seres humanos que queiram mudar as suas vidas. Então, eu tenho o maior prazer em falar, se me chamarem para falar num templo budista, num terreiro de Umbanda, como eu já fiz, tá? Em casa de Umbanda, em igrejas evangélicas, em igrejas católicas, eu vou com o maior prazer. Porque somos todos irmãos, porque Deus é um só. Mas, enfim, voltando a essa linha, tá? Voltando ao que eu estava falando. Eu estava falando sobre a questão da mudança. Perdi até o que eu estava falando. Eu estava falando sobre o pessoal querer mudar, não é? Me ajuda aí, Luiz. Eu perdi o foco. Eu fui ver as perguntas aqui e me perdi. As pessoas... você perguntou, né? Por que as pessoas precisam mudar, né? Aí a Márcia fala, quando mudamos, nós crescemos e nos desenvolvemos. Pois é. Então, vamos lá. O processo de transformação, o processo de mudança, ele é necessário por quê? Eu lembrei o que eu estava falando. Lembrei do... Obrigado. Eu falei aqui que o importante não é o que fizeram com nós, mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Existe uma filosofia chamada filosofia estoica, que foi, inclusive, desenvolvida entre vários filósofos por um filósofo que foi imperador em Roma. Foi um César, que foi Marco Aurélio. E o estoicismo, ele fala sobre isso. E eu posso dizer que o espiritismo, ele conversa com o estoicismo de uma forma extraordinária. A filosofia estoica, ela diz exatamente sobre essa questão. E traduzindo uma passagem da filosofia estoica, todos nós estamos exatamente onde nós nos colocamos. Ninguém é vítima do mundo. Nós nos colocamos onde nos colocamos. Mesmo que os outros tenham nos feito mal, foi como nós reagimos ao mal que nos fizemos que nos colocou na situação que estamos. Então, por que mudar? Porque, como o pessoal colocou ali nas contribuições, porque a maioria de nós quer atingir um estágio melhor de vida. Seja numa visão de evolução espiritual, seja numa visão de evolução social, de melhores relacionamentos, seja numa visão de evolução social, no sentido de econômica. Eu quero crescer no trabalho, eu quero crescer na vida, eu quero ser reconhecido pelos meus, eu quero ter melhores oportunidades. Para isso, eu preciso mudar. Então, vamos guardar mais uma frase. Eu tinha falado dessa frase. Nós estamos exatamente onde nós nos colocamos. Nossos pés nos levaram aonde estamos. E aí eu vou trabalhar outra frase com vocês, outra frase talvez interessante. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho capacidade de curar as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, as minhas atitudes que criaram barreiras no meu relacionamento social, as minhas atitudes e comportamentos que foram mal avaliados por aqueles ao meu redor e fizeram com que as pessoas não gostassem tanto assim de mim, que no meu trabalho não me dessem tantas oportunidades, ou que as pessoas ao meu redor me vissem com um olhar mais torto,
uma visão menos amigável, porque isso provavelmente tem a ver com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com a maneira como eu interagi ali no ambiente onde eu convivo. E aí um outro ponto interessante para pensarmos é o seguinte: provavelmente pessoas que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, tiveram conquistas na vida e conquistas que merecem ser agradecidas, reverenciadas e guardadas na memória. Todos nós que estamos aqui, se estamos vivos, nós somos vencedores. Nós superamos obstáculos que, porventura, para outras pessoas, talvez tenham lhes deixado no meio do caminho. Agora, também temos que guardar aí uma terceira frase, hein? Uma terceira frase para guardarmos. Os caminhos que nos trouxeram até aqui não serão os mesmos que nos levarão adiante. É uma terceira reflexão. Tudo aquilo que fizemos na história da nossa vida, tenha funcionado ou não, talvez não sirva para o futuro. Talvez não sirva para caminharmos e darmos passos mais largos na nossa evolução. E por que eles não servem? Porque o mundo está em transformação. A nossa sociedade está em mudança, o mundo está em mudança. E nós vimos grandes mudanças nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma baita transformação no mundo. Por exemplo, lives. Há 2 anos, nós não éramos habituados a fazermos lives como fazemos hoje. As aulas online que surgiram, as reuniões através de ferramentas que nós aqui utilizamos. Isso foi uma grande mudança. Eu, como profissional da área de treinamento e desenvolvimento pessoal, eu tenho acumulado tantas horas de viagens. O Google me passou, pouco antes da pandemia, o relatório das minhas viagens dos últimos 2, 3 anos. Pessoal, eu fui antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia, né, na linha de tempo de 24 meses, eu estive em aeroportos mais de 60 vezes. Eu me hospedei em mais de 70 hotéis diferentes, viajando pelo Brasil afora para dar palestras e treinamentos. É muita coisa. Só que da pandemia para cá, eu não saí mais de casa. Todos os treinamentos, palestras, aqui, ó, por vídeo. É aqui batendo papo de forma virtual. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o mundo mudou. Se nós não mudarmos também, nós ficamos para trás. Aquela música do Lulu Santos, nada do que foi será. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Ele escreveu essa música há mais de 20 anos, acho que há mais de 30. E ela acho que nunca foi tão verdadeira. O mundo é uma eterna metamorfose. Se você não mudar, o mundo vai te deixar para trás. Então, primeira resposta, né, eu perguntei, né, por que mudar, não foi? Eu tinha perguntado, por que mudar? Então é isso, se você não mudar, você está fora do jogo da vida. O mundo é uma eterna transformação, uma eterna mudança. E nós precisamos ser igual à música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É fundamental que nós queiramos mudar. Bom, e aí? Como é que eu faço para mudar? Lembra que eu falei que a maioria das pessoas, quando eu saio aí para fazer minhas palestras, meus cursos, eu descubro que as pessoas não são muito dadas a fazer processo de autoconhecimento. E quer ver um exemplo? Vou fazer um exercício aqui com vocês. Se você tivesse que responder, quem sou eu? Não eu, Rogério, você, tá? Quem é você? Se você tivesse que responder, quem sou eu? Mas tem uma condição nessa regra, nesse joguinho aqui que eu estou propondo para vocês. Você não pode dizer sobre sua profissão. Você não pode dizer sobre seu estudo. Você não pode dizer sobre sua religião. Você não pode dizer sobre seu time de futebol, sua regionalidade, nacionalidade. Você não pode dizer sobre nada disso. E aí? Você não pode dizer onde você trabalha, onde você mora. Você não pode dizer sobre sua origem. Sabe por que você não pode dizer nada disso? Porque o trabalho, você pode mudar de trabalho. O seu estudo, você pode largar aquilo que você estudou e trabalhar em outra coisa. Onde você mora, você pode se mudar. A sua religião, você pode mudar de religião.
Você pode mudar um monte de coisa dessas que eu te perguntei. Então, tirando tudo isso, quem você é? A grande pergunta é essa. Quem você é? Ó, a Márcia respondeu, sou um espírito em evolução. Foi legal, né? O pessoal que frequenta o centro espírita, o pessoal que frequenta qualquer segmento espiritualista, religioso, geralmente tem essa visão de espiritualidade. Então, me diz uma coisa, ó, Márcia, agora eu vou pegar, hein? Agora me diz uma coisa, como você se define como espírito? Sabe qual é o caminho para dar essa resposta? Até na linha do que a Márcia colocou aqui no comentário, quando eu pergunto quem é você, façam esse exercício depois. Responda sobre seus sentimentos. Responda sobre os seus pensamentos. Como você pensa o mundo? Quer ver um outro exercício que talvez te ajudaria? Ó, legal, ó, a Denise colocou, sou uma pessoa me redescobrindo a cada dia. Quer ver um outro exercício que ajudaria? Se você escrevesse sobre sua vida e você dissesse que sua vida é um filme, qual é a temática do filme? É um filme de suspense? É um filme de aventura? É uma comédia? É um drama? É um filme de horror? É um filme daqueles filmes cabeça que você tem que pensar muito? Ou é um filme daqueles que você julgaria sem graça? Como é que você definiria o filme da sua vida? Para pensar. Tem que misturar tudo, porque é um pouco. Ó, sabe o que eu costumo falar, Luiz? Quando eu vou dar uns cursos sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, eu falo, pessoal, tenha uma certeza que no final do dia, quando os cursos são de 8 horas, 16 horas, vocês vão ter muito mais perguntas do que respostas. E o grande segredo da gente viver bem é fazer perguntas. É elaborar perguntas para que depois nós possamos dar as nossas próprias respostas. Não existe resposta pronta que alguém possa dar sobre a sua vida. Sobre a sua vida, é você que tem as respostas. Por isso, uma das coisas que eu costumo ensinar nos meus cursos é que, regra para viver bem, nunca dê conselhos para as pessoas, nunca dê pitaco na vida dos outros. Porque quando eu aconselho alguém, eu estou falando algo baseado na minha experiência de vida, não na experiência da pessoa. No meu universo, aquilo pode fazer sentido. Para o outro, talvez não faça. Ó, o bacana é que eu estou vendo que o pessoal está escrevendo aqui. Ó. Eu não vou conseguir ler tudo aqui que o pessoal está escrevendo, mas é bacana que o pessoal está colocando aqui as suas percepções sobre quem sou eu, né? Dando essa resposta. Mas é isso, pessoal. Vai pensando aí. Se você fosse escrever o roteiro do seu filme, da sua vida, você tem que começar dizendo o filme vai ser sobre o quê? Drama, aventura, comédia, vai ser um filme sobre a família, como já colocaram aqui, vai ser um filme sobre uma busca incessante, vai ser um filme sobre um papo cabeça. Qual é o filme da sua vida? Sua vida é sobre o quê? Por quê, pessoal? Tudo isso vai acabar dizendo muito sobre como você vê a vida. Quer ver? Vamos complicar mais a coisa? Se eu perguntasse se sua vida é o que para você? Tem gente que diz, a minha vida é um jogo. Tem gente que diz que minha vida é uma guerra. Tem gente que diz que minha vida é uma comédia. A maneira que você define sua vida fala muito sobre o que é a sua vida. Por isso que é importante se conhecer. Lembra que eu falei, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo dar significado e fazer mudanças, propor mudanças para aquilo que eventualmente não vai muito bem na minha vida. Bom, mas vamos lá. Eu estou falando, aqui eu já respondi, né? Por que eu devo mudar? Porque o mundo está em constante mudança e se eu fico para trás. Outro dia eu fiz uma palestra e eu fiquei triste, porque havia uma pessoa presente na palestra online, que a todo momento essa pessoa dizia: eu não aceito o mundo do jeito que é.
E aí daqui a pouco ela pedia a palavra de novo e ela dizia, eu não aceito as mudanças que aconteceram ultimamente. Aí daqui a pouco eu entrava de novo em outro assunto e ela falou, eu não aceito as pessoas do jeito que são. E aí eu cheguei à percepção, cheguei à conclusão que aquela pessoa que acompanhava a palestra era talvez a mais sofredora de todos daqueles que estavam ali me assistindo naquele momento. Porque toda vez que eu digo que eu não aceito algo que não faz parte do meu controle, eu estou impondo um sofrimento muito grande na minha vida. Ó, vamos guardar uma coisa, por que é importante se autoconhecer para provocar transformações e sermos mais felizes? Vamos começar num conceito simples, que eu vou trazer, inclusive. Lembra que eu falei sobre o estoicismo? Eu falei sobre o estoicismo, a filosofia estoica, do Marco Aurélio, do Sêneca e de alguns outros filósofos extraordinários. Eu vou trazer uma outra reflexão de um livro que não é espírita. Desse livro aqui, ó. Os 7 hábitos, que eu sei que para quem está no Instagram está invertido, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Nesse livro, o autor chamado Stephen Covey, eu tenho certeza que ele estudou estoicismo, porque ele traz uma questão que é a base da filosofia estoica. Ele diz o seguinte nesse livro, existem coisas na vida que eu controlo. Vocês concordam comigo que tem coisas que a gente controla na vida? Só que tem uma questão, gente. O nosso círculo do controle, eu vou chamar de círculos, tá? Existem coisas que são os círculos onde eu consigo ter alguma interferência. O círculo do controle das coisas da minha vida, ele é muito pequeno. As coisas que eu controlo, elas estão relacionadas às coisas que eu posso fazer, que eu posso executar. Eu vou dizer que tem coisas, inclusive, que eu posso executar e que nem sempre eu consigo, de fato, executar. Olha, eu tenho uma querida amiga que está lá no YouTube, está escrevendo aqui, muito obrigado. Ela me chamou de querido mestre, muito obrigado pelo carinho. Nem tanto, não sou um mestre, sou um humilde discípulo que tenta replicar aí os ensinamentos de um grande mestre, que é Jesus, e de outros tantos mestres iluminados que vieram na Terra e ensinar aí algumas verdades universais. Então, olha que, mas muito obrigado pelo carinho. A minha amiga que está me assistindo. Aliás, agora eu vou dizer que todo mundo aqui é meu amigo agora. Então, ó, quem está me assistindo aqui no Instagram, estão convidados aqui a me seguir no meu canal no YouTube, e convidados a me seguir aqui no Instagram também, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu falava aqui desse autor, desse grande autor, e ele diz que as coisas da nossa vida são restritas àquilo que a gente controla. É um círculo muito pequeno de controle. Bom, como é que a gente expande isso? Pensando no nosso círculo da influência. Tem coisas na nossa vida que vão além do controle, são as coisas que a gente influencia. Mas a nossa influência normalmente está restrita às nossas conversas, à nossa capacidade de nos comunicarmos e os nossos exemplos. Nós influenciamos as pessoas com quem nós falamos e aqueles ao nosso redor que nos observam através dos nossos exemplos. O nosso círculo da influência ele é maior do que o do controle. Mas assim, ainda assim ele não é tão grande. Bom, eu tenho coisas que eu controlo, coisas que eu influencio, e nem sempre que eu influencio vai ter a minha gerência, é só uma influência, e todo o resto, gente, e todo o resto, eu chamo do quê? Eu chamo de preocupação. O autor do livro, e o estoicismo diz que se chama preocupação. Pessoas que estão aqui assistindo, como tem gente se preocupando no mundo afora por coisas que você nem controla nem influencia. E toda vez que você se preocupa com algo que está fora da tua zona, do seu círculo de controle e de influência, tudo isso, tudo mais é preocupação. E tudo que é preocupação é energia e tempo jogado fora. Tem gente aqui se matando, desesperada, pela alta do dólar. Você controla a alta do dólar? Não. Você influencia a alta do dólar? Muito pouco. Mas é quase que imperceptível.
a tua influência. Ah, eu influencio se eu comprar coisas nacionais e não importadas. Mas perceba, é muito pouco tua interferência, sua influência. Então, podemos dizer que isso é preocupação. Ah, você controla a alta da gasolina? Não, não controla. Você influencia a alta da gasolina? Também não. Então, é preocupação. E aí eu te faço a pergunta: quanto da tua energia você desperdiça e joga fora, reclamando de coisas que não passam de preocupação? Quer transformar a sua vida numa vida mais feliz, mais produtiva, mais efetiva? Mapeie tudo aquilo que você influencia e que você controla. E coloque tua energia nisto. Porque é isso que consegue te dar resultado na sua vida. Reclamar da vida, reclamar dos outros, ficar bravo com os outros, se entristecer pelas coisas que acontecem no mundo, não muda a sua vida. Pelo contrário, piora a sua vida, porque você perde energia, fuga de energia. Você tem 24 horas do seu dia para usar da melhor forma possível. Se você usar 2, 3, 4, 5 horas para se preocupar, você jogou horas fora. Você jogou tempo fora. Você tem energia limitada para aplicar nas coisas que são produtivas na sua vida. Energia não dá para eu dizer. Horas eu falo que são 24 horas. Mas energia eu não sei quantificar. Mas tem limite. Se você desperdiçar energia em coisas que não são produtivas, você desperdiçou e jogou energia fora. Você jogou a sua vida fora. Então fica aqui o convite. Quer ser mais feliz? Tenha consciência disso. Das coisas que você controla e das coisas que você influencia. E ponha foco, mais energia nisso do que em outras coisas. Pessoal, está fazendo sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês? Ó, tem um monte de gente escrevendo aqui. Ó, eu não vou conseguir ler tudo que escreveram aqui, mas legal. Estou feliz de ver que vocês estão colocando ali, contribuindo. É isso aí. A Márcia colocou, a energia positiva aumenta o nosso círculo de influência. Exato. Então, vamos lá. Quanto mais... Sabe por quê? Porque quanto mais energia positiva, quanto mais coisas boas nós fizermos, quanto mais positivamente a gente agir, mais gente a gente influencia, mais gente a gente encanta. Gente, é uma relação muito simples. Faz uma relação das pessoas que vocês admiram. Faz uma relação das pessoas que vocês admiram, que vocês acham que, puxa, essa... E não precisa ser no âmbito religioso, em qualquer situação, do teu meio social, da mídia, que você vê no Instagram, no YouTube. Quem são as pessoas que você admira? Você pode ver que essas pessoas, na maioria delas, são pessoas que são positivas. São pessoas que não perdem o tempo em reclamações. Não são pessoas que ficam só apontando o dedo. Essa semana aqui eu dei uma aula para um curso onde eu falo de mudança de mindset para uma empresa, para uma grande corporação, que eu não posso aqui citar o nome, mas é um dos grandes bancos do Brasil, brasileiros, tá? Eu dou cursos para gestores nessa instituição. Meu papel é treinar, acho que centenas e centenas deles, e a proposta do curso é sobre mudança de mindset. A abertura de mindset focada no ambiente de trabalho. Mas, enfim, eu falo aqui para eles acertarem, ajustarem a mente para serem mais proativos, produtivos e terem melhores resultados. E eu sempre digo para eles, se vai ajudar a melhorar o ser humano, o profissional deslancha, o profissional resolve. E aí eu conversava com eles, eu falo nesse curso exatamente sobre essa questão. Eu falo sobre a questão do seguinte: pessoal, parem para analisar as pessoas que são transformadoras do mundo. Os que transformam o mundo, nós podemos dizer que eles são insatisfeitos. São pessoas que querem mudanças. Mas eles não são revoltados. Há uma diferença entre insatisfação e revolta. Os revoltados perdem energia no campo da preocupação. Porque reclamam, xingam, acham defeito em tudo e colocam a energia deles na crítica. Os insatisfeitos, eles param
eles não deixam chegar no campo da revolta, e ele utiliza a energia dele para promover a mudança. Então ele consegue controlar as coisas que ele pode mudar ou influenciar quem pode ajudar na mudança. Então é um segundo ponto importante para nós pensarmos aqui. Tá? Você quer ser um promotor da mudança? Perceba as pessoas que a gente admira aí nas mídias, as grandes pessoas que mudaram o mundo, não eram revoltados, eram insatisfeitos. Sejamos insatisfeitos, mas sem revolta, para que você não perca a sua energia na crítica, na reclamação. Mas você use sua energia na transformação. Tá bom? Até aqui estamos alinhados? A Márcia colocou aqui, ó, sejamos proativos, com foco que pode mudar, também aumenta a sua cliente. Eu não consegui entender o final, Luiz. Sejamos proativos, com foco no que pode mudar, também aumentam a sua influência. Legal, legal. Obrigado por ler o comentário da Márcia. É isso aí. Bom, então vamos lá. Ó. Por coincidência, eu estou aqui na minha casa, aqui é o meu estúdio e minha sala de aula e meu escritório. E eu não vou mexer na câmera, senão vai bagunçar. Mas aqui tem um quadro. Tá? Eu tenho um quadro aqui. E por acaso eu havia anotado nesse quadro para uma live que eu tinha me programado para fazer, acabei não fazendo, então surgiu aqui não vou dizer que é por sorte não, né? Não existe acaso, por intervenção divina, vim aqui bem a calhar para bater esse papo. Eu já tinha proposto para algumas pessoas que já tinham me pedido para eu falar sobre processo de transformação. Como mudar o que precisa ser mudado. Bom, então vamos começar aqui fazendo uma reflexão. Pessoal que está assistindo, alguém aqui tem um comportamento que julga inconveniente, que gostaria de ter mudado já há algum tempo e não conseguiu mudar? Quem aqui dá um like aí, aperta no coraçãozinho, quem tem um comportamento que gostaria de mudar e não mudou até hoje? Ó, já vi que lá no YouTube o pessoal já deu um like lá, então é sinal que tem gente que queria mudar e não mudou ainda. Aqui no Instagram, clica no coraçãozinho lá. Quem tem um comportamento que queria ter mudado e não conseguiu mudar? Tem um comportamento que você queria mudar? Pois é, né? Tô vendo que tem gente dando coraçãozinho ali. Queria mudar. Bom, por que a gente não muda um comportamento? Eu gosto de usar um exemplo. Eu gosto de brincar com um exemplo. O exemplo do namorado e da namorada, do namorado ciumento. Sabe aquele namorado ciumento que no começo do namoro a gente tenta pagar de bacana, né? A gente não mostra quem a gente é de fato, né? Naquele primeiro mês de namoro, até abrir a porta do carro para namorado, o namorado abre. Olha só que ato de galanteador, né? Aí vai passando o tempo, você começa a ser você, né? Aí você começa a falar bobagem, não abre mais a porta do carro. Estou falando do homem, a mulher é outras coisas, né? E uma das coisas que surge é o ciúme. Tem gente que acaba sendo ciumento e demonstrando ciúme quando começam a cair as máscaras que a gente costuma utilizar, as máscaras das convenções sociais. E chega um momento, neste exemplo hipotético, que a namorada começa a ficar incomodada com aquele namorado ciumento e fala, ó, chega, para com isso, eu não aguento mais esse ciúme. Se você continuar assim, eu vou acabar com o namoro. E o namorado vira para ela e fala assim, mostrando que ele que está no domínio da situação, ele diz, pelo amor de Deus, meu amor, não acaba comigo não, continua comigo, eu juro, eu prometo que eu vou mudar. Quem aqui já viu essa história do eu prometo que eu vou mudar? E essa mudança, sabe quanto tempo ela dura? Adivinha? Sabe quanto tempo ela dura? 2 dias. 3 dias. 1 semana quando muito. Por quê? Porque o comportamento do ciúme, e eu peguei o exemplo do ciúme, mas podia ser qualquer outra coisa, podia ser arrogância, nervosismo, soberba, maledicência, podia ser qualquer outra coisa, procrastinação, sabe, o ato de não fazer aquilo que precisa ser feito, autopiedade, eu sou um coitadinho, qualquer coisa, gente, qualquer comportamento inconveniente que limita o seu desenvolvimento pessoal, que limita o seu relacionamento mais positivo com as pessoas ao seu redor. Qualquer coisa. Sabe por que a pessoa não consegue mudar?
como no exemplo do namorado aí, ciumento, porque ele, quando promete, ele dá foco no comportamento. E o comportamento não é o problema. O problema é o que está por trás do comportamento. O comportamento é o problema, é a parte aparente do problema. Porque todo comportamento, ele nasce de um sentimento. O sentimento, ele nasceu de pensamentos. E os pensamentos foram detonados, foram acionados graças a alguma situação que deu um gatilho para aquilo e que tocou em alguma crença ou em algum valor, ou num conjunto de crenças e num conjunto de valores que carregamos dentro de nós, lá no nosso inconsciente. Então, o problema do comportamento, ou melhor, o comportamento não é o problema. O comportamento é a parte aparente apenas do problema. Eu não resolvo um comportamento inconveniente, um comportamento limitante, dando foco nele. Eu resolvo dando foco na origem. Descobrindo qual é a crença que está por trás dele. E aí eu vou pegar um exemplo real de uma pessoa que era muito ciumenta, uma pessoa que eu conheci há muitos anos, e essa pessoa, para descobrir por que era ciumenta, precisou fazer terapia. E chegou à conclusão que, puxa, eu sou ciumenta porque minha mãe me criou sempre dizendo, olha, nenhum homem presta, todo homem é sem vergonha, todo homem é mau caráter. Ela criou uma crença de que todo homem era mau caráter. E quando ela cresceu, de tanto ouvir a mãe falar isso, ela estabeleceu essa crença como uma verdade. E por mais que ela encontrasse namorados com quem ela se relacionava, que eram pessoas muito boas, que não eram mulherengos, que eram pessoas confiáveis, ainda assim ela tinha a crença acionada em alguma situação que detonava um pensamento, que gerava um sentimento, que levava a um comportamento que acabava afetando os seus relacionamentos. E ela só conseguiu lidar com isso quando ela foi fazer terapia e descobrir a causa raiz. Então, pessoal, você quer mudar um comportamento? Descubra a origem. Você precisa descobrir a origem do porquê você se comporta assim. Mas vamos lá, vamos supor que esse descobrir a origem é o processo de autoconhecimento que eu falei que eu escrevi aqui na lousa. Que, ó, eu vou até virar um pouquinho aqui. Ó. Tá ali na tela uma relação ó, com 6 passos. Tá ali na tela. Eu vou falar esses 6 passos para vocês, para a gente entender. O pessoal que está assistindo no YouTube, eu vou virar aqui também o YouTube para vocês verem aqui, ó. Tá ali os 6 passos. Mas eu vou falar eles para vocês aqui, para vocês entenderem quais são os 6 passos do processo de transformação. Primeiro, autoconhecimento. Eu não mudo aquilo que eu não conheço. Primeiro eu tenho que descobrir que eu tenho algo para mudar. E aí começa um processo de autoanálise. Primeiro eu tenho que identificar, porque não adianta os outros falarem para você, você é chato, você é bravo, você é rabugento, você é ranzinza. Se eu não me enxergar assim, eu não perceber que isso é um fato, eu provavelmente não vou mudar. Então, primeiro, para mudar eu tenho que fazer autoanálise. Eu não vou explicar aqui processos de autoanálise, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro eu ensinando mecanismos de autoanálise, falando sobre ferramentas que nos ajudam a nos transformar. Tá? Não vou fazer isso aqui, mas eu estou te dizendo que o primeiro passo é fazer autoanálise. Eu uma vez, isso que eu vou contar para vocês, aconteceu há 25 anos, 23 anos, foi em 98. Eu fui aplicar um curso para uma empresa, para um shopping center, e era um curso de autoconhecimento, para gerentes daquele shopping center no interior de São Paulo. Era um curso de autoconhecimento. E de repente entrou um rapaz dentro da sala e começou a fazer piadas muito inconvenientes com todo mundo dentro da sala. E aí, gordinho? E aí, careca? E aí, pô, que roupa feia você arrumou, hein, dona? Ele começou a depreciar todo mundo dentro da sala, que eu virei para uma das pessoas e perguntei, quem é esse rapaz? E o rapaz que eu perguntei falou, pois é, ele é um dos nossos funcionários que mais problemático. Ele é a pessoa mais inconveniente da empresa. Aqui do shopping center, aqui ele é o mais inconveniente. Por isso nós mandamos ele fazer o curso. E percebi que de fato era o mais inconveniente. E ele fazia piada depreciativa em relação aos outros e dava risada. Ele mesmo ria, ninguém ria.
Bom, fez piada inclusive comigo, que era o palestrante, que ele nem conhecia, fez lá uma piada depreciativa e, enfim, começou o curso, ele pediu a palavra e ele falou, olha, eu sou o cara mais legal que eu tenho notícias. Olha a autoimagem dele. Eu sou um cara maravilhoso. Eu sou engraçado, eu sou divertido, eu sou amigo, eu sou brincalhão, mas ninguém gosta de mim. Eu não consigo manter um amigo. Nem na minha família as pessoas gostam de mim. E ele perguntou, por que isso? E eu falei, ótimo, você está no lugar certo, eu espero que durante o curso você descubra. Não sou eu que vou te dar essa resposta. Percebam como ele não tinha autoanálise, ele não conseguia fazer um autojuízo. A autoimagem dele era muito distorcida. Era um curso de 4 dias. No segundo dia, esse rapaz descobriu quem ele era. Foi muito bacana. E eu voltei 1 ano depois lá para dar um outro curso. O gestor dele veio me procurar e falar, ó, ele mudou. Ele ainda tem coisas para resolver, mas ele mudou. Então foi muito gratificante. Primeiro, autoanálise. Eu primeiro tenho que me conhecer. Eu só mudo aquilo que eu descobrir sobre mim. Eu tenho que identificar meus pensamentos, meus sentimentos e meus comportamentos envolvidos nesses problemas. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Depois que eu defini que eu sei verdadeiramente quem eu sou, agora eu tenho que definir onde eu quero chegar. Eu preciso saber quem eu quero me transformar. Onde eu quero chegar. Porque não adianta. Sabe por que muita gente fracassa em processos de transformação? Porque a pessoa diz assim, eu sou muito chato, eu quero ser legal. Dizer que eu quero ser legal é algo muito vago. Meu cérebro não entende o que é ser legal. Porque o que é legal para mim pode ser o chato que eu já era. Faz sentido, gente? Eu tenho que definir, eu tenho que criar um ponto onde chegar muito específico. Eu tenho que dizer, se eu sou negativo, se eu sou uma pessoa que reclamo demais da vida, eu tenho que desenhar a persona que eu quero me transformar. Eu tenho que definir exatamente quem eu quero me transformar, dizendo características, comportamentos, pensamentos, sentimentos e atitudes, para eu saber, quando eu chegar lá, se eu de fato cheguei. Porque eu só dizer, eu preciso melhorar. Sabe por que muita gente fracassa em processos de autoconhecimento? Pessoal que está nos assistindo do Centro Espírita, pessoal que faz escola de aprendizes, que tem uma proposta de transformação. Sabe por que às vezes acaba um curso que dura 3 anos e se sente frustrado? Porque não consegue colocar um objetivo específico e bem claro onde eu quero chegar. Eu só coloco, eu quero ser melhor. É muito vago. Eu tenho que definir exatamente onde eu quero chegar. Eu brinco dizendo quem eu quero ser quando eu crescer. Mesmo que eu não cresça como em estatura, que eu cresça como ser humano. Quem eu quero ser quando eu crescer. Mas eu preciso desenhar direitinho quem é essa pessoa. Com detalhes. Tá bom? É o segundo passo. Definir onde eu quero chegar. Então eu já sei quem eu sou, eu defini o ponto A, onde eu estou. Agora eu defini o ponto B, onde eu quero chegar. Quem eu sou não me agrada, quem eu quero ser é a minha meta. Detalhe, mas nesse meio do caminho eu tenho que utilizar autoamor. Eu tenho que me respeitar, dar o direito de ser quem eu sou, mas o compromisso de me transformar em quem eu quero me transformar. É equilibrar a balança da insatisfação com a balança do amor próprio, tá? Insatisfação demais me faz desistir, porque eu começo a me punir. Amor próprio demais, é autoaceitação demais, me faz desistir, porque eu vou dizer que tá bom do jeito que é. É uma balança que precisa ser equilibrada o tempo todo, tá bom? O terceiro passo, eu tenho que fazer uma autoanálise ou uma análise de perdas e ganhos. Porque, gente, a gente só muda se a gente tiver motivos para mudar. Então, eu tenho que escrever quais são os ganhos no processo de mudança. O que eu ganho se eu me transformar? Eu tenho que pôr no papel tudo o que eu ganho. Caso contrário, eu desisto. Vou mais além, eu tenho que pôr o que eu ganho se eu mudar e eu tenho que relacionar o que eu perco se eu mudar.
Então você vai responder: o que eu ganho se eu mudar? E escrever tudo. São perguntas, tá? O que eu perco se eu mudar? Tem coisas que você vai perder. Por exemplo, se você é uma pessoa que bebe e você quer mudar isso, porque você bebe e isso está atrapalhando sua vida. Você, para mudar, você vai ter que mudar também o ambiente de convívio. Talvez você vá perder os seus amigos de bar. Mas é importante que isso fique claro para você. O que eu perco? Por exemplo, você vai perder, se você é uma pessoa nervosa e gosta de bater boca, você vai perder aquela sensação de subjugar os outros. Quando você bate boca, impõe a sua vontade sobre os outros. Mas você precisa colocar isso, porque às vezes é bom perder algumas coisas que não são hoje raízes, são âncoras que estão te levando para baixo. Pensa nisso. Então eu tenho que colocar o que eu ganho se eu mudar e o que eu perco. E às vezes a perda é uma coisa boa, tá? Você também precisa responder para você mesmo o que eu ganho se eu não mudar. Porque você terá forças dentro de você querendo te deixar do jeito que você estava. Você tem que saber aquilo que era bom que te deixava do jeito que estava. Porque você age do jeito que você age, porque você tem algum ganho. Mesmo que depois isso vire perda, você tem algum ganho. Então você precisa saber o que você ganha. Ah, eu tenho prazer em brigar com os outros. Então coloca, esse é o ganho de manter. Mas esse ganho a longo prazo, ele pode ser perda. Tá? E você também tem que colocar o que eu perco se eu continuar assim. Tem gente que se continuar do jeito que é, vai perder a família. Vai perder os amigos. Vai perder o emprego. O que eu perco se eu não mudar? Coloca isso no papel. Bom, até aqui legal? Bom, mas lembra que eu falei? São seis passos. O quarto passo é criar um plano de ação. Guarda isso. Só dizer onde eu quero chegar não te leva lá. Quando você vai fazer uma viagem, você fala, puxa, no feriado eu vou para Santos. Eu vou para o campo. Só dizer isso e definir para onde você vai não te leva lá. Você tem que criar um plano de ação. Por exemplo, se no teu planejamento você não separou o dinheiro do pedágio, você não vai chegar lá. Você vai parar no pedágio e não vai passar do pedágio. Então você precisa responder. Pesquise depois na internet a técnica 5W2H. São 5 perguntas em inglês que começam com W e 2 que começam com H. E eu te digo quais são as perguntas. O que eu devo fazer? Por que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Quem vai me ajudar neste processo? Quando eu vou fazer, colocando o horário que eu vou praticar aquilo que eu vou praticar? Que horas eu vou fazer? Qual é o período? Qual a frequência? Onde eu vou fazer isso? Em que circunstâncias? Em que lugares? E se isso vai me custar alguma coisa? Quanto vai me custar? Às vezes eu vou ter que fazer terapia para mudar. Então vai me custar alguma coisa. São 7 perguntas que eu tenho que responder. Então eu tenho que ter um plano de ação bem estipulado, bem definido para fazer a mudança. Aí vem o quinto passo, que acho que é o mais difícil de todos, tá? Transformar esse plano de ação numa rotina. Porque tem muita gente que sonha com as coisas, algumas pessoas que criam objetivos e metas para atingi-las, outras tantas definem um plano de ação, mas pouquíssimas estabelecem rotina para transformar isso numa realidade. Minha sugestão, leiam esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Esse livro vai ajudá-los nesse processo de estabelecer aí uma rotina para suas vidas, tá bom? Então é preciso estabelecer uma rotina. Sabe o que eu faço para ter rotina? Eu anoto na minha lousa, eu tenho aplicativos que eles me ajudam a eu manter a minha rotina, eu utilizo o Google Calendar, eu utilizo o Trello, são aplicativos que me ajudam a eu estabelecer rotinas quando eu quero impor alguma coisa na minha vida. E por último, o último passo, revise constantemente tudo aquilo que você propor de mudança. Porque assim como nós mudamos o tempo todo, os nossos planejamentos precisam mudar para se adaptar às mudanças de circunstância. É preciso revisá-los o tempo todo. Plano bom é aquele que tem plano A, B, C, que tem flexibilidade de mudança. Luiz, para a gente fechar,
Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais possibilidade de ser feliz. Recomendo a leitura desse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do professor Sean Aichor, que é professor da Universidade de Harvard e criou a matéria Felicidade junto com o professor Tal Ben-Shahar. Eles ministram num curso livre lá de Harvard como ser feliz. E o segredo da felicidade, tem muita gente que acredita que para ter sucesso na vida precisa só vai ser feliz quando tiver sucesso. E ele prova nesse livro que é o contrário, através de pesquisa, hein? Primeiro seja feliz. Quando você estiver feliz, esse vai ter o teu momento, esse será o seu momento de sucesso. Sucesso não é ter dinheiro, sucesso não é ser poderoso, sucesso é você estar feliz com o que você tem, com o que você faz, independente do que seja, independente de onde você está. Luiz, vou encerrar meu bate-papo aqui com essa mensagem final, com as recomendações de leitura, e eu agradeço demais essa oportunidade que vocês me deram aqui de bater papo. Nós que agradecemos. A Márcia colocou para a gente quem eu sou, aonde eu quero chegar, devo fazer uma e criar um plano de ação. É isso. E cinco, transformar esse plano de ação em outro. Exato, é isso. Revise constantemente o seu plano de mudança. É isso. É isso. Isso aí. E eu já vi que escreveram aqui as indicações de livro que eu coloquei. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o poder do hábito e o jeito Harvard de ser feliz. Aí estão as indicações. Eu vou pedir para você fazer as vibrações para a gente. Claro, com o maior prazer. Antes de mais nada, de novo, eu convido o pessoal aí a se inscreverem no meu canal, a me seguirem aqui no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. Eu estou nas redes sociais aí, vai ser um prazer manter contato. Então vamos para o nosso encerramento. Vamos elevando o pensamento ao alto, agradecendo ao Pai pela oportunidade bendita de nos reunirmos, mesmo que de forma virtual, para pensarmos em assuntos positivos de transformação, de iluminação do espírito, da mente e do coração. Possamos, neste momento, vibrar por todos aqueles que não têm a mesma oportunidade que nós de pensarmos em assuntos tão elevados, aqueles que precisam de luz, precisam de amparo, que as nossas vibrações iluminem suas mentes e corações para encontrarem o caminho do bem e do amor, para encontrarem nas crenças religiosas, nas filosofias, iluminação que os levem até Deus, que os façam pessoas melhores, mais amáveis, mais fraternas e equilibradas. Pedimos vibrações por todos aqueles que sofrem das dores do corpo físico, que sofrem em camas de hospital ou sofrem doentes em suas casas, que as nossas vibrações cheguem até eles para lhes levar o lenitivo necessário para curarem as dores do corpo. Vibremos também por aqueles doentes da alma, angustiados, amargurados, revoltados, que nossas vibrações sejam o bálsamo para aliviar as dores do espírito, para abrir a mente para que enxerguem uma saída para os seus caminhos e possam encontrar, quem sabe no Evangelho do Cristo, uma lição, um aprendizado que os levem ao caminho do bem, do amor, do equilíbrio e do perdão. Pedimos pelas religiões que pregam o bem, que difundem a palavra de Jesus e difundem a crença em Deus e a iluminação das almas e das mentes. Vibremos pela Casa Espírita que promoveu essa live e por todas aquelas que buscam ensinar através do Evangelho do Cristo o amor e a caridade. E pedimos por fim por nós mesmos, possamos receber a medida das nossas necessidades, possamos sentir o amparo da espiritualidade, as bênçãos do Cristo e o fortalecimento em nossas mentes e corações, para que tenhamos, a partir de agora, melhores atitudes, melhores pensamentos, para sermos mais felizes.
Com a graça de Deus, que assim seja.